Graça, paz e misericórdia a todos vós que me ouvis, em nome de Jesus Cristo. Meu nome é Vinícius, sejam todos muito bem-vindos ao canal da família Febas. E hoje eu gostaria de mais uma vez estar meditando convosco nas Escrituras Sagradas. E o tema da nossa palavra, da nossa pregação de hoje é Cristo em nós. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Está escrito assim: Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mais uma vez, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Uma das passagens que eu mais gosto nas Escrituras Sagradas, que fez muita diferença na minha vida, e uma passagem maravilhosa. Louvado seja o nome do nosso Senhor por isso. Eu não sei se você sabe, mas eu gostaria de explanar um pouco, antes de mais nada, sobre o que significa nós sermos cristãos. Nós vemos ali em Atos, na primeira vez que a alcunha de cristão foi dada a uns homens, ou a alguns homens, mais especificamente a Paulo e a Barnabé, foi quando Paulo e Barnabé estavam ali no meio de uma comunidade cristã, pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus, vivendo como Cristo, e eles faziam, eles se comportavam como o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles perdoavam, eles ajudavam, eles amavam o próximo, eles pregavam a palavra, eles jejuavam, eles faziam a vontade do Senhor em todas as coisas, sob todos os aspectos. Isso acarretou em quê? Em que aqueles homens que estavam sendo ensinados sobre Cristo, eles viam as Escrituras Sagradas, eles viam os relatos que haviam sobre Cristo na época, eles viam aquilo que Paulo e Barnabé pregavam, e eles viam que eles, diferente dos fariseus, dos saduceus, da classe do clero da época, que eles se comportavam conforme aquilo que eles anunciavam, ou seja, eles anunciavam Cristo ressurreto, e eles viviam conforme Cristo viveu nesta vida também. Eles tinham um comportamento muito semelhante ao de Cristo, eles pensavam na eternidade, eles viviam como Cristo e eles sentiam a graça, o poder e a presença de Deus em si mesmo. E louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor por isso. E aí as pessoas, a comunidade cristã naquela época, vendo que eles se comportavam como Cristo, eles deram a eles a alcunha de cristãos. E cristão significa pequenos cristos, sectários, seguidores de Jesus Cristo. Por isso eles receberam essa alcunha, porque eles eram diferentes, porque eles se comportavam como Jesus Cristo se comportou. Independente, ao longo de toda a história da humanidade, praticamente nós vemos homens e mulheres, jovens e crianças, idosos, que em sua maioria, considerando todo o arcabouço da humanidade, que se vivem de uma forma desviada dos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que não se submeteram a esses mandamentos e às vezes disseram se submeter, mas vivem em contraposição a ele, vivem de forma completamente contrária. Ao longo de muito tempo a igreja se desvirtuou, Israel se desvirtuou lá atrás, e nós não tivemos uma referência de homens e mulheres cristãos, nos quais nós pudéssemos nos espelhar. Mas aqui nós vemos esses dois homens, que eles viviam e se comportavam como o nosso Senhor Jesus Cristo. E não obstante toda essa contraposição, não obstante o mundo se comportar de uma forma completamente diferente daquela como Cristo se comportaria, se comportou, nós vemos que estes homens, eles viviam na contramão do mundo, eles viviam de modo diferente, eles viviam de modo peculiar, eles viviam conforme uma convicção muito clara e muito forte que ressaltava e mostrava que eles tiveram uma experiência verdadeira, genuína, poderosa e transformadora com Cristo, que foi aquilo do que nós falamos tanto nesse canal, sobre a questão do novo nascimento. Pelo fato deles terem nascido de novo, eles se comportam de uma forma diferente. E o novo nascimento justamente que nos faz isso. É porque nós nascemos de novo. É porque nós tivemos uma experiência, tivemos um contato, nós tivemos algo que está além do intelectualismo, algo que está além do conhecimento humano, das experiências humanas. Nós tivemos uma experiência com Cristo. É isso que faz as pessoas mudarem. Quando um homem ele nasce de novo,
O homem ele tem uma experiência, tem esse contato genuíno e verdadeiro com Cristo. Ele não consegue mais ser o mesmo. Por quê? Porque ele conhece a verdade. A Escritura Sagrada nos diz em João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando a verdade vem a nós, e a verdade é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, e quando ele vem a nós, quando ele se revela a nós, e quando ele vem a nós, nós sentimos a sua presença. Nós éramos antes vazios, nós éramos fracos, deprimidos, procurávamos a felicidade em todas as coisas, não encontrávamos, e agora de repente nós estávamos ali, e de repente ele vem a nós e nos enche com a sua presença, nos enche com a sua graça, nos enche com a sua glória, e nós encontramos a verdadeira e a plena satisfação, não no mundo, não nos homens, não na família, não no dinheiro, mas nele, em nome de Jesus Cristo. É por isso que os homens mudam quando encontram o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que eles não conseguem mais ser os mesmos. É por isso que eles se tornam completamente diferentes, porque eles encontraram o propósito e a razão da sua existência. E agora eles têm um motivo real, eles têm um propósito, eles sabem a verdade e eles vivem conforme essa verdade. Por mais que eles estejam em contraposição ao mundo, por mais que eles sejam perseguidos, por mais que eles sejam menosprezados, porque eles têm uma razão e um propósito maior para viver, e esse propósito é Cristo. E com relação ao novo nascimento, meus irmãos, uma experiência transformadora e maravilhosa, mas percebam bem, a própria palavra ela nos diz, a própria expressão, que é um novo nascimento. Novo nascimento significa que você nasceu de novo. Você era uma determinada coisa, você deixou de ser aquela determinada coisa e você se tornou uma outra coisa. A partir do momento que nós nascemos de novo, isso implica que a nossa velha natureza, o nosso velho homem, aquilo que nós éramos anteriormente, necessariamente precisa morrer. Ou seja, nós éramos mundanos, nós éramos maus, nós éramos invejosos, nós éramos arrogantes, nós éramos prepotentes, nós não nos importávamos com os pobres, com as viúvas, com os órfãos, nós somente nos importávamos com os nossos próprios interesses e interesses das nossas famílias, e vivíamos conforme a nossa vontade, e a partir do momento que nós nascemos de novo, verdadeiramente, nós já vivemos conforme os interesses de Jesus Cristo. O nosso velho homem, a nossa velha natureza morre, e a partir do momento que a nossa velha natureza morre, o Espírito Santo vem sobre nós, nos enche com a sua graça. O Espírito do Santo, que é o Espírito de Cristo, ele vem sobre nós, ele nos enche com a sua graça, ele mata o nosso velho homem, e ele cria um novo homem em nós. Agora, não mais um homem segundo o mundo ou segundo o pecado, mas um homem segundo Deus, em nome de Jesus Cristo. E aí, o Espírito de Cristo passa a habitar dentro de nós. O livro de Romanos nos diz que, quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, o Espírito de Cristo se une ao nosso Espírito, e é por meio deste Espírito que nós clamamos: Abba, Pai, Paizinho querido. Nós entoamos e louvamos o nosso Deus glorioso e grandioso, verdadeiramente, porque o Espírito de Cristo agora, o próprio Cristo, está vivendo dentro de nós, e o único Filho de Deus é Jesus Cristo, e por meio desse Filho que agora está dentro de nós, nós somos adotados em Jesus Cristo e passamos a viver para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor por isso. É interessante que também ali no livro de Romanos, o apóstolo Paulo nos diz que nós nos tornamos, por meio dessa habitação do Espírito dentro de nós nos tornamos uma coisa só com Ele. Ele se une ao nosso Espírito, nós nos tornamos uma só coisa com Ele, e agora nós temos força, nós temos poder, nós temos graça, nós temos a presença do Espírito Santo em nós, como nos diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, salvo engano, agora nós somos um templo, somos a morada do Espírito Santo, e como Jesus diz lá no Evangelho de João, aquele que observar os mandamentos de Deus, o Pai e o Filho virão sobre ele, e nele farão morada, e nele permanecerão. Aleluia. Então agora, meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos, Cristo, ele está vivo em nós. Cristo está vivo em todo aquele que nasceu de novo. Cristo, está vivendo dentro de nós, em nome de Jesus. É como nos diz esta passagem que nós lemos no começo: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a minha vida presente na carne vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. É Ele quem está vivendo dentro de nós agora. É Ele que está vivendo a sua vida. Nós morremos. O nosso velho homem morreu. A nossa velha natureza morreu. Para quê? Para que Cristo viva em nós, em nome de Jesus Cristo. E essa é a plenitude da existência.
Essa é a significação da existência, esse é o propósito maior da existência, não de um ou de dois, mas de todos os seres humanos que existem aqui. É a única forma de sermos verdadeiramente felizes, porque nós fomos criados, né, como receptáculos, como templo, como morada do Espírito Santo de Deus. Esse é o propósito da nossa vida, e não há possibilidade de nós sermos felizes se nós não tivermos a presença e a plenitude do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Por quê? Porque nós fomos criados para isso. Esse é o nosso propósito, essa é a razão da nossa existência. É por isso que quando nós formos para a glória, definitivamente, nós vamos viver continuamente plenos do Espírito Santo, incorruptíveis agora, em um corpo novo e ressurreto, né, e adorando para sempre e todo sempre o nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, se você verdadeiramente nasceu de novo, já não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em nós. E essa é a planificação e o propósito maior da existência humana. E tudo isso, né, a partir do momento que nós, né, temos a Cristo vivendo em nós, acontece tudo aquilo que nós conversávamos no início desta pregação. É por isso que nós mudamos, é por isso que nós nos transformamos, é por isso que nós não conseguimos mais ser da mesma maneira como nós éramos antes. É por isso, pela presença de Cristo em nós, né, que nós perdoamos, que nós amamos, que nós evangelizamos, que nós pregamos, que nós louvamos, que nós nos importamos com o nosso próximo, que nós não desprezamos o nosso próximo, porque Ele está vivo dentro de nós. Quando nós estamos sozinhos, né, independente de estarmos na igreja ou não, quando nós estamos sozinhos, quando Ele não está vivo em nossas vidas, nós não conseguimos, por mais que queiramos, viver desta maneira, viver como Ele, porque Ele não está em nós. A única forma de nós vivermos como Ele viveu é se Ele estiver vivo dentro de nós. A única forma de nós negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus, é se nós tivermos a força do Espírito Santo dentro de nós. Por quê? Porque não é por força e nem por violência, né, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. E aí, quando Ele está vivo dentro de nós, sabe o que acontece? Já não somos mais nós viver, mas é Ele quem vive. É Ele quem vai viver a sua vida, o seu propósito. É Ele quem vai manifestar os seus pensamentos, os seus sentimentos, né? O seu amor ao próximo por meio de nós. Jesus, Ele quer fazer as suas obras através das nossas vidas. Ele quer manifestar a sua glória através das nossas vidas, e até mesmo, não somente isso, né? Mas a Escritura Sagrada nos diz, tanto Paulo como Pedro nos diz que, né, nós devemos, né, completar as tribulações de Cristo em nossa carne, participar do sofrimento de Jesus em nossa carne, porque Ele está vivo dentro de nós, e Ele vai lutar pelo Evangelho, Ele vai lutar pela causa cristã, Ele vai nos mostrar o que fazer, Ele vai nos incentivar ao que fazer, Ele vai nos conduzir ao que fazer. E muitas vezes fazermos a vontade de Cristo implica em perseguição, implica em ser detestado por este mundo, porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus, e todo aquele que se faz amigo de Deus, ele consequentemente é inimigo do mundo. Jesus, Ele quer hoje, em nome de Jesus, viver através da sua vida, manifestar as suas obras, manifestar o seu poder, manifestar a sua graça, que você seja pleno do Espírito Santo, pleno da presença de Cristo, em nome de Jesus. E aí, com a presença dele, você vai manifestar as obras e o poder e o caráter e a vida dele através da sua vida. É a única forma de nós manifestarmos. Nós temos condições, né? Por isso que lá em Romanos capítulo 7 diz, né, que Paulo, né, simbolizando um homem que não conhece a Cristo, né, ele diz assim, mais ou menos, né, que eu tento viver a lei, eu sei que a lei é boa, justa, perfeita, agradável, né, eu sei que essas coisas vão fazer bem para minha alma, para o meu espírito, eu sei que é a verdade, mas eu não consigo, por mais que eu tente viver essas coisas. Por quê? Porque ele não tem a Cristo, porque ele não tem a plenitude de Cristo, ele não tem a presença de Cristo. E talvez hoje você se encontre nesta situação, né? Você sabe que a lei é boa, você sabe que é a verdade, que a fé cristã é a verdade, que você precisa viver ela, mas você não dá conta. Você não consegue ir à igreja, você não consegue evangelizar, você não consegue orar, você não consegue jejuar, você não consegue ser santo. Por quê? Porque nós somos maus e nós não temos força ou capacidade para isso. É só Ele quem tem. Nós não temos força para nada. É Ele quem tem toda a força e todo o poder. Por isso, em nome de Jesus,
Clame pela presença do Senhor Jesus Cristo em ti, em nome de Jesus, que você possa pôr o seu joelho no chão, em nome de Cristo, e não tirá-los do chão, e não tirá-los do chão, até que a presença de Cristo se manifeste em ti, até que o poder de Cristo se manifeste em ti, até que você nasça de novo, e quando você nascer de novo, você vai saber, porque você sentirá a presença dele pela primeira vez na sua vida, e você não vai mais conseguir ser o mesmo. Que Deus te dê força em nome de Jesus, e que em nome de Cristo vive em nós, e permaneça em cada um de nós, porque Cristo, em nós é a esperança da glória. Se Ele estiver vivo em nós ao longo de toda a nossa existência, no final da nossa existência, nós receberemos a glória, porque Ele em nós é a esperança da glória, e nós alcançaremos aquilo que a nossa alma espera, que é estar com Ele por toda a eternidade no céu, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar, viver em mim, viver em ti, em nome de Jesus, e manifestar a sua vida através de nós, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.